Pessoal, o livro de João diz assim. O livro de João diz assim: tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse ao que vendia pombos: tirai daqui esses, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Bom, aqui tem uma situação que Jesus teve que tomar uma atitude mais extrema. Que Jesus, quando estava ali no exercício do seu ministério, Jesus era amor, mas também tinha também como justiça quando precisava também, usar parábolas, repreender, em algumas situações: onde está a tua fé, onde está a vossa fé, quando alguns discípulos por algumas situações duvidaram. E essa é uma das situações aqui que Jesus se irou, Jesus se irou porque estava ali os cambistas, estava um monte de coisa ali, do lado de fora do templo, na calçada do templo, onde Jesus estava naquele momento em exercício do seu ministério. E Jesus teve que tomar uma atitude corajosa ainda, porque expulsar todo mundo lá, ele já, pelo trabalho dele, já era muito criticado por alguns, criticado e nem aceito. E humanamente falando, ele poderia ter sido agredido, como foi na cruz, quando Jesus foi crucificado, quando foi apresentado até Pilatos, sofreu bastante ali, apanhou. E ali ele estava numa situação, humanamente falando, não podia fazer nada, Espiritualmente falando, ele já sabia da missão dele, o entendimento dele, ele já estava formado, ele já sabia ali tudo aquilo ali, qual era o propósito, Então, Jesus aqui ele foi bastante corajoso, expulsou todo mundo ali, Jesus ali se irou, Jesus não pecou, Jesus não pecou. Se você for olhar na Bíblia, muitos pecaram. Davi, mencionar, vai ter muitos aqui que pecaram, cometeram erros, absurdos, mas continuaram sendo pessoas de Deus, continuaram perseverando, continuaram tendo vida com Deus, mas eram falhos, eram pecador, E por isso que a palavra de Deus, eu entendo, quando eu vem à mente, porque eu já li essa passagem e a gente sempre lê, novamente a palavra de Deus, ela que diz que ela se renova a cada dia. É por isso, porque você lê aqui, daqui a pouco passa um dia, você lê de novo, você já tem outro esclarecimento de direcionamento do Espírito Santo. E isso é bacana, porque a palavra de Deus não é um livro qualquer. Se você for ler um livro qualquer, é aquele mesmo entendimento, não vai mudar nada, é aquilo que está lá, o autor escreveu e aí pronto, acabou. A Bíblia já é diferente. A Bíblia é totalmente mesmo espiritual. Só entende, só discerne espiritualmente. Se você vir na carne, ou uma pessoa vir ler, mesmo que ela seja entendida, uma pessoa inteligente, ela vai conseguir entender, mas muitas vezes até consegue explicar alguma coisa, mas você percebe numa boa, pessoal. Dá para perceber. Quem está no espírito consegue perceber se uma pessoa lê a palavra não estiver no espírito. Dá para perceber. Dá para perceber que é só a letra. Como está aqui, a letra mata, o espírito vivifica. Então dá para você ver que é só a letra ali. Dá para você ver que é só a pessoa mesmo. Ali a capacidade dela mesmo.
intelectualmente falando. E espiritualmente falando, só discerne espiritualmente, com comunhão, com vida com Deus, buscando, independente se você tem falhas ou não. Se você ficar olhando para suas falhas, você vai ficar para trás, porque perfeito você não é, né? Ninguém é perfeito. Então, também não existe justificativa, né? Não é uma justificativa para a pessoa sair fazendo o que quer aí também não, né? Quem planta, colhe. Então, a gente tem que ter isso dentro da nossa mente, do nosso coração, viver pela fé, né? Viver em comunhão e procurar olhar para a palavra, procurar olhar para Deus, para a fé, para as coisas de Deus. Então, por isso que tem aquela passagem, irás, mas não pequeis, né? Então, Jesus o que? Não pecou. Ele irou. Em alguma situação, Jesus irava, mas não pecava. Então, por isso que a Bíblia diz, irás, mas não pequeis. É isso que eu entendo, né? Como eu estava falando agora há pouco, quando eu já li e leio essa passagem, né? E agora, né, me veio essa passagem. Jesus estava ali dentro do templo, né, e teve que expulsar os cambistas que estavam tudo na porta, fazendo comércio na porta do templo, né? Então, é isso, pessoal. A palavra de Deus é maravilhosa, é surpreendente. Cada vez eu me consagro, leio muito. E como a palavra diz, quem tem sede vem a mim e beba. Então a gente tá aqui, ó, a fonte. Se tem sede, está aqui, ó. Palavra de Deus, que vai te dar toda direção e orientação. E o Espírito Santo, como também está escrito, o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Então é isso. Até o próximo.